Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Bom, eu participei de uma treta essa semana. Não é sempre que eu costumo participar de tretas aqui da internet, na verdade é bem raro, porque eu não gosto. Eu até comentei brincando, né, que a gente vende o produto, né, a gente comenta as tretas, a gente não deve se envolver nas tretas, né. Eu fiz esse comentário brincando. E essa treta foi uma treta muito boa, na minha opinião, sabe por quê? Porque no final todo mundo terminou feliz. Isso não é uma coisa assim para criador de conteúdo que é boa. O criador de conteúdo quer, na verdade, que alguém brigue mais e fale coisas absurdas e aumente as coisas, sabe? E aí quando você vê, tem alguém falando de arma escondida não sei aonde, de alguém que matou o pai, umas merda assim. Então, isso é o que o criador de conteúdo deseja, geralmente. Mas não é bem assim que acontece na maior parte das vezes. E não é todo criador de conteúdo que tem essa visão também. E foi muito bom mesmo. Participar dessa discussão toda que aconteceu por causa do caso do Bars. Bom, muitos de vocês vêm aqui e falam, cara, quem é o Bars? E realmente, se você fala quem é o Bars, é porque você tá na internet há pouco tempo, talvez 4, 3 anos, 2 anos. Esse era um criador de conteúdo muito famoso antigamente, ele fazia vídeos de opinião. E a gente poderia dizer que ele é um dos Big Three, vamos chamar assim. Você tinha o Z, o Bars e o Tio Sam. Esses eram os maiores canais, sabe, naquela época. Sim, tinha o Digo também. E o Digo acabou tomando uma distância absurda conforme o tempo foi passando. E esses 3 criadores de conteúdo que eu citei pra vocês, o Z, o Bars e o Tio Sam, meio que acabaram, né? O Tio Sam foi pro TikTok. E ele ficou muito feliz lá no TikTok. Faz um conteúdo muito bom no TikTok. E tá gigantesco no TikTok, né? O Z tomou Exposed e foi embora. E o Bars tomou Exposed e foi embora também. E, bom, assim, isso abriu espaço pro Digo vir e dominar a internet. O Digo sempre foi grande, né? Mas depois que esses 3 caíram, né? Aí acabou. Só tinha o Digo mesmo. Muitas pessoas só conheceram o Digo como canal de opinião. E muitos se inspiraram e copiaram milhares de vezes o formato do Digo, né? Nessa época, o Bars tinha um estilo próprio, o Z tinha um estilo próprio. E o Tio Sam também tinha um estilo próprio. Cada um fazia uma coisa diferente, né? O Digo tinha um estilo próprio no final. Hoje você só tem o estilo do Digo, né? Mas esses outros estilos funcionam até hoje, sabe? A Central, por exemplo, tem um estilo meio Z. E eles funcionam até hoje, sabe? No formato de conteúdo que eles fazem. Bom, de qualquer maneira, aí o Bars ele tomou Exposed. E esse Exposed foi muito pesado naquela época. Ele tava mandando mensagem pra algumas garotas. Enfim, deu uma merda generalizada. E o cara meio que se autodeletou da internet. Ele precisava ter se autodeletado da internet? Não. E inclusive essa foi uma coisa que eu trouxe pra aqui pra mesa. Eu conversei com o Ike sobre isso no privado. Que assim, cara, tipo, ele poderia muito bem continuar produzindo conteúdo que não ia fazer diferença nenhuma. Eu acho que as pessoas ainda continuariam acompanhando ele. E eu sempre gosto de citar um canal que tem aí na internet, que faz conteúdo de anime, que o cara era assumidamente pad 0, pad O, enfim. Você sabe o que eu tô falando, né? Eu acho que eu não preciso explicar com mais detalhes pra você, né? E esse cara era assumidamente, falou que se envolveu mesmo com pessoa menor de idade e tal, umas paradas bizarras assim. E ele foi super cancelado, mas ele não parou de criar conteúdo, ele continuou, e hoje o cara tem 3 milhões de seguidores. Ele foi comentado por todos os canais de opinião na época, foi super cancelado e hoje o cara tá com 3 milhões de seguidores e nada faz diferença. O cara continua de boaça. E assim, eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo, meu irmão, tipo, cara, você acha que faz diferença a pessoa tomar um exposed na internet? Porque muita gente acha que dar um exposed em alguém vai ser justiça. Não, não é justiça. A justiça teria que ser o quê? Se esse maluco do canal de 3 milhões tivesse sido denunciado na polícia, a polícia tivesse ido lá na casa dele, feito investigação, outras coisas mais, entendeu? Isso que tinha que ter acontecido. Porque no final, o cara só foi xingado na internet. Ele continuou com o trabalho dele tá indo de vento em popa, o cara tá gigantesco. Volte e meio alguém surge e fala umas paradas assim dele, mas ninguém liga e o cara tá lá gigantesco. Aí eu te pergunto, e aí, mano, você acha que é justiça? Então, você acha que foi feita justiça contra o Bars? Eu não acho, sinceramente. Mas enfim, então voltando aqui, ele mesmo que decidiu sair da internet, ele mesmo que deletou, porque ele era muito egocêntrico também, né? O cara gostava muito de ter os números, de falar que ele fazia não sei o que, e ser julgado é muito pesado. E
talvez essa questão do julgamento pesou mais pra ele do que o sucesso que ele tinha como criador de conteúdo, né? Tanto que ele usava isso o tempo inteiro pra chegar nas pessoas. Tipo, eu sou um youtuber que pega tanto. Inclusive, eu conversando com o Ikki no privado, eu fiquei pensando, pô, o Bars, eu já conversei com o Bars mentiu pra mim quanto que ele ganhava. Porque ele falava que ele ganhava 10 vezes mais do que ele realmente estava ganhando, sabe? E eu ficava pensando, pô, deve estar dando dinheiro, canal de opinião mesmo, né? Não sei o quê. E assim, eu nunca precisei me vangloriar do tanto que eu recebo aqui no laboratório, sabe? Eu ganho o meu dinheiro, compro as minhas coisas, sou feliz, tô muito bem, não preciso pegar e ficar me achando em cima dos outros porque eu ganho XYZ, entendeu? Mas era mais ou menos essas conversas que aconteciam, né? E assim, sei lá, mano, tipo, sempre foi uma parada meio estranha, saca? Aí, beleza, né? Ele voltou, foi cancelado, aí sumiu. Voltou, foi cancelado, aí sumiu. E agora ele voltou mais uma vez, descobriram o cara, foi cancelado de novo. Ele até fez um vídeo pra responder as coisas e tal. E aí o Ikki surgiu pra meio que tomar as dores dele. E uma das coisas que eu falei muito sobre pro Ikki em privado, em vídeo, é que, mano, pô, você não tem por que tomar esse tiro, entendeu? Não faz sentido, você não fez nada. Eu entendo que ele se sente ofendido, mas na minha opinião, tipo, é só uma nomenclatura. Pô, o cara pegou, sei lá, e deu um tiro na minha avó, e deu um tiro de 12 ou um tiro de bazuca. Vai fazer diferença se ele deu um tiro de 12 de bazuca na minha avó ou minha mãe? Não, não vai fazer, entendeu? E é mais ou menos essa discussão. E no final das contas todo mundo se entendeu, todo mundo ficou feliz. O Ikki fez um vídeo, né, falando de novo sobre isso, se, entre aspas, retratando. O Ikki não tem nada a ver, claro. Tipo, não tem por que cobrar o Ikki. O Ikki, ele é criador de conteúdo e ele não quer também criar conteúdo, né? Ele só foi trazido pra essa treta. E ele é editor, então, tipo, mano, o editor não tem nada a ver. O cara faz edição pra galera que tá pagando, né? E é isso, mano. Tipo, você tem que lutar pelo seu ganha-pão e tal, independente, né? E aí eu vi o vídeo do Max também, que acabou participando dessa treta. Conversei também com o Max no privado. O Max é muito gente boa. Caraca, não sabia que o Max aí tinha me perguntado umas coisas lá no Threads. Cara, pra mim a minha vida do Threads foi tão rápida. Tipo, eu nem lembro direito o que eu fiz lá no Threads. Eu surgi no Threads e desapareci. Eu usei ele por um tempo. Mas tem uma coisa que o Threads e o Twitter fizeram bem pra mim, né? Essa coisa de desligar o Twitter, né? Por um tempo, foi que eu finalmente consegui abandonar essa desgraça. E hoje é raro eu passar um tempo no Twitter só quando eu quero ver alguma notícia, sabe? E antigamente o Twitter me estressava muito. Hoje, tipo, nem ligo, sabe? Eu passo mais tempo no Reddit, no TikTok mesmo, sabe? Então, assim, tá bem mais saudável a minha vida nesse sentido, saca? É chato ver os números caindo lá no Twitter, porque eu tenho mais de 30 mil seguidores e eu vejo os números caindo todo dia. Mas assim, mano, tá muito melhor. Eu posto uma coisa, teve um like, 200 views. Mano, foda-se. O que importa é a minha saúde mental, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. E eu tô muito feliz, longe do Twitter. E o Max me perguntou umas coisas, eu respondi ele lá no Threads e tal, falei pra ele sobre algumas coisas de números e tal, e foi bom, mano, pensar que ele falou pra mim que ele usou esse feedback, né, pra melhorar e tal, e hoje o cara tá crescendo, tá voando pra caramba e aprendendo muitas coisas também, sabe? E qual foi o erro que o Max fez? Bom, o Max, ele tá certo em se sentir indignado, em querer ventilar isso de certa forma, de, pô, ofenderam ele de alguma maneira com isso, ele quis fazer um vídeo puto, porque ele tá puto com essa situação e ele tá 100% no lado dele, tá 100% correto de, tipo, falar essas coisas, ou sentir essas coisas, não tem nada de julgar errado, porque aconteceu um monte de merda. Tipo, por exemplo, eu citei o caso das minhas amigas, né? Tive duas amigas que acabaram recebendo mensagens desse tipo pro Bars. Uma delas, inclusive, falou que nunca mais ia fazer vídeos de collab, nunca mais fez por causa dessa merda do Bars. E assim, eu não diria que ficou um trauma permanente, mas é chato você pensar que a pessoa passou por uma merda dessa, né? E aí veio o Ikki, e eu acho que, tipo, é ofensivo. Eu não fiquei ofendido, mas porque eu entendi o lado dele, que ele não tava pensando por esse lado, sabe? Mas eu me senti ofendido pelas minhas amigas, pensando, pô, então quer dizer que o Bars merece uma segunda chance, mas as meninas lá não mereceram, né? Tipo, elas só foram xingadas e foda-se, né? A vida que seguiu, sabe? E aí uma ficou com esse trauma de fazer collab com a galera por causa das merdas que o Bars falou pra ela e a vida que seguiu, sabe? Bizarro, né? Bizarro. E assim, pô, a vontade era fazer um vídeo que nem o Max e xingar pra caramba o Bars pelas merdas que ele fez, tanto na época quanto hoje. Mas assim, eu acho que isso expõe mais as pessoas, vai expor gente, vai falar coisas demais. Então eu não acho legal pegar e falar isso, entendeu? Tipo, fazer isso, porque
vai pegar e jogar essas pessoas no fogo. Então eu acho que inclusive quem tem que se pronunciar são as próprias, não ele ou eu ou qualquer outra pessoa, entendeu? Mas é indignante, a gente fica indignado, a gente fica com vontade de falar e outras coisas mais, mas não é a nossa briga, né? E você acaba se expondo, né? Foi justamente o que aconteceu com o Max. O Max, ele acabou falando coisas tipo assim, ele pede não sei o que, sabe? E foi justamente esse o grande cerne da discussão. De que ele não seria, que ele só chegou e mandou mensagem e que ele não tava mirando numa pessoa menor de idade, que ele acabou mandando sem querer, sabe? Que tipo, ele tava mirando pra todo lado, metralhando tudo e acabou acertando uma pessoa menor de idade, basicamente. Que não necessariamente ele queria. Mas assim, independente de ter mirado ou não, é uma coisa bizarra. Você chega pra uma criança, né, e fala, mostra aí a tua raba, sabe? Tipo, meu, que porra é essa, né? Pelo amor de Deus. E assim... Tudo bem, ele foi condenado? Não, não foi condenado. Você pode falar, não, é a mesma coisa que você vê um criminoso. O cara roubou lá milhões do político e aí você fala que ele é um criminoso. Aí o que vai acontecer? Você vai ser processado e você vai perder, sabe por quê? Porque se ele não foi julgado e colocado como criminoso, então você não pode falar isso, entendeu? Muitas pessoas caíram nessa brincadeira com o Haluca, inclusive, tá? E estão tomando processo aí por causa disso, tá? Tá rolando um monte de processo. É que a justiça é muito lenta e vocês sabem que o resultado vai ser zero no final das contas, né? Mas muita gente acabou abrindo espaço pra isso. Por quê? Porque, tipo assim, aconteceu muito merda na treta do Haluca, com certeza. E o Haluca fez muita merda, mas muitas coisas, assim, que ele fez, inclusive estão espalhando uma mentira aí, um fake news, de que eu defendo o Haluca. Não defendo, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz um vídeo defendendo essa pessoa e jamais vou fazer. Mas nisso a gente tem que ser razoável. Tipo, não foi julgado nada, então a gente não pode falar, sabe? Porque senão você vai estar se colocando numa posição de você tomar um processo, de você se ferrar. Ou até mesmo você dar um artifício narrativo para essa pessoa pegar e se colocar como vítima. E é o que as pessoas adoram fazer. As pessoas adoram se colocar como vítima. Aí teve esse vídeo aí que ninguém sabe qual foi, eu não cheguei a ver. Será que o Barz não ia se colocar como vítima da situação? Sabe? Porque como eu disse, né, tipo, ele foi vitimado, as pessoas falaram um monte de coisa que ele de fato não fez. Ou pelo menos que ele não foi julgado. Pô, não tem nada, nem Ministério Público, ninguém nem ligou pra isso, sabe? Mas aí, sei lá, você pensa, cara, mano, tipo, você tá dando uma faca e um queijo na mão pro cara te processar. E não só isso, né, pra ele pegar e voltar também, e se vitimizar e falar que você fez um monte de coisa. E aí fica a situação de, tipo, o cara cometeu uma coisa abjeta, uma situação ruim, mas aí as pessoas vão olhar pra ele e vão ficar com pena. Porque, nossa, coitado, ó. O cara é homem, tá sendo perseguido pelas mulheres, entendeu? E essa narrativa você já cansou de ver na internet. Você já cansou de ouvir as pessoas falando isso. Você já cansou de ver pessoas fazendo isso, entendeu? Então esse foi o maior erro que o Max teve no vídeo dele. Mas o Max foi razoável pra entender que ele errou. Fez um vídeo falando que ele errou, comentando que ele cometeu esses enganos e tal, que ele não deveria ter falado, pedindo desculpas, tirou os trechos que ele falava essas coisas do vídeo dele original, falou lá que tá de boa com o Ikki também, tudo seguiu e como eu disse, eu acho que é maravilhoso quando termina uma treta assim, sabe por quê? Eu fiquei feliz com o resultado, o Max aprendeu uma parada importante pro trabalho dele como criador de conteúdo, o Ikki aprendeu uma coisa importante sobre como ele julga as tretas que estão acontecendo ao redor dele, e o Bar, sei lá o que aconteceu com o Bar, sinceramente, também tô nem ligando, foda-se. Mas assim, no final foi uma coisa razoável que aconteceu, na minha opinião. Então foi um final feliz. Que não é justo geralmente o que as pessoas querem. Geralmente as pessoas querem que aconteça uma situação tipo a Fé Dubs, entendeu? Que ela foi cancelada, e aí ela foi xingada, e aí ela foi e recebeu vídeos defendendo ela, e ela foi e xingou essas pessoas, reclamou delas, chamou eles de clickbait, falou que essas pessoas iam tomar strike por terem feito esses vídeos. Teve uma resposta emocional mais forte para essas pessoas que defenderam ela do que para as pessoas que estavam xingando ela. E depois teve o vídeo do Putones e todo mundo começou a cancelar o Putones porque ele fez um vídeo falando sobre aquilo. E as pessoas querem isso, entendeu? As pessoas querem vídeos assim, querem que as pessoas briguem assim, entendeu? Elas buscam coisas desse tipo para comentar e tal, para participar de discussão e tal. E mano, sério, acabei de cair na maior pegadinha do malandro da história. Eu pensei, nossa, o vídeo tá longo, né? Acho que tá na hora de já finalizar aqui com o argumento. Só que no meu Audacity tava colocando 6 minutos de gravação. Aí eu fiquei vendo, 6 minutos tá bom, vou falar mais alguma coisa por 2 minutos e foda-se. Só que aí, cara, tipo, quando eu vi, passou mó tempão esse argumento todo sobre a Fé Dubs e tava em 6 minutos ainda. Eu falei, pera, tem um erro aqui. O vídeo já tá em 15 minutos e aqui pra mim tava mostrando que era 6 minutos.
A gente quase ficou aqui por horas. Olha aí, ó. Se eu não tivesse falado sobre essa treta da Fedubs e prestado atenção que o bagulho não tava aumentando, provavelmente, mano, esse vídeo aqui ia ser seu almoço, janta, dormir, ouvindo o Dark falar. Tá vendo? Ainda bem que eu dei um pause aqui, meu irmão. Senão ia dar ruim, hein? Mas enfim, então eu não tenho que me alongar muito pra falar mais sobre essas tretas, sinceramente. Mas assim, eu gostei de como terminou e eu fico feliz de que tá tudo bem. E eu tenho o contato do Ikki de um lado, eu tenho o contato do Marcos do outro lado. Coisas boas aí que acabaram acontecendo. Muito obrigado por você que tá assistindo esse vídeo até aqui, por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo e a gente se vê depois.